Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Dando continuidade ao meu treino de 30 minutos. E eu vou aproveitar para falar de um fenômeno maravilhoso que acontece na Terra, mas são poucos os que podem ver. Imagina que tu está no Círculo Polar Ártico, lá perto do Polo, e olhando para cima à noite, vê uma cortina de luzes coloridas. Sabe o que seria isso? É o que nós chamamos de aurora boreal. É um dos maiores espetáculos que a gente tem na natureza. Eu vou falar hoje um pouquinho de o porquê que ele acontece. O começo de tudo é o Sol. O Sol não envia apenas luz para a gente, ele também manda ventos solares. É um fluxo constante de partículas eletricamente carregadas. É como se fosse um sopro magnético que viaja desde o Sol por milhões de quilômetros até encontrar a atmosfera aqui da Terra. A gente não sente isso e isso não é prejudicial para nós, porque a Terra tem um escudo que impede que essas partículas cheguem até a Terra. E esse escudo é o campo magnético da Terra. A gente pegar a bússola, vem apontando para o norte. E isso evidencia o campo magnético. Se não fosse ele, o escudo magnético, esse vento solar acabaria com a nossa atmosfera. Mas nos polos tem uma falha magnética. E nos polos, essas partículas conseguem furar o escudo, furar esse bloqueio. Então elas são atraídas pelas linhas de forças magnéticas da Terra e entram por esse funil gigante que tem aí. E quando as partículas encontram os gases na atmosfera, como oxigênio, nitrogênio, ocorre uma transferência de energia. A gente pode imaginar isso como se fosse bilhões de pequenas lâmpadas neon sendo ligadas ao mesmo tempo ali na nossa atmosfera. E aí a energização desses gases
é o que provoca a aurora boreal. Agora, imagina só a energia que tem nessa colisão. O verde que a gente vê da aurora boreal é do oxigênio reagindo lá a 100 quilômetros de altura. Aí essa interação se transforma nesse show de luzes. Com uma frequência cardíaca de 124 batimentos por minuto. Então, essas luzes coloridas que se vê na aurora boreal, cada elemento químico que tem na atmosfera, cada gás, dá uma coloração diferente. O vermelho é o oxigênio, quando as partículas interagem com o oxigênio. Elas são bem raras. Ele aparece a altitudes muito elevadas, acima de 300 quilômetros. E precisa de uma tempestade solar muito intensa para que o oxigênio fique ionizado e brilhe nessa coloração. O azul é a interação das partículas com o nitrogênio. E fica um azul, um púrpura. E esse tom é mais difícil de se enxergar a olho nu. Mas as câmeras, elas conseguem captar essa tonalidade, a tonalidade mais fria. E como o nitrogênio é muito abundante, inclusive na baixa atmosfera, essa interação também é mais, acontece mais baixa um pouco. E quando todos os gases estão misturados, né, na atmosfera, logicamente não tem oxigênio separado de nitrogênio, separado de outros gases. Então, como eles estão juntos, aparece aquela
imagem quase que caleidoscópica, né? Uma pintura de várias cores. A gente pode perceber como que a natureza tem essa interação química e criando essas coisas. E o nome Aurora Boreal foi dado por Galileu Galilei. A Aurora é a deusa romana do amanhecer. E Boreal vem do deus grego do vento. Ele batizou, que a gente está acostumado a ver aí esse colorido no céu, com esses nomes, tendo ficado com Aurora Boreal. E quanto mais rápido, quanto maior a velocidade desse vento solar, maior é o brilho da Aurora Boreal. E a intensidade desse vento solar varia com o passar do tempo. O Sol, por certos períodos, desenvolve uma atividade mais intensa. E quando isso acontece, acontecem mais auroras boreais. Continua 124 batimentos. Esse fenômeno não acontece somente na Terra. Ele ocorre em outros planetas também. Em Júpiter, por exemplo, as auroras são constantes e muito mais poderosas que as da Terra. O campo magnético de Júpiter é muito maior. A gente, se estivesse lá, conseguiria ver luzes ultravioletas intensas pintando o céu noturno de Júpiter. Já Saturno tem um espetáculo diferente. Ele tem auroras boreais, mas elas são mais organizadas, elas formam anéis de luz perfeitos no Sol, nos polos. E aí a gente pode ver que a aurora boreal está intimamente ligada com o magnetismo. Então, o magnetismo do planeta, ele impede as partículas do Sol
chegarem até a Terra. E com isso a Terra ou o planeta. Então só onde essa força magnética dos planetas é menor, é que ele consegue penetrar. Em Marte existem auroras boreais, mas locais. Não é como nesses planetas que é nos polos. Porque Marte não tem um campo magnético. E aí essas interações acontecem porque tem bolsões magnéticos em Marte, dependendo do solo dele. Então, lá várias luzes podem surgir em lugares aleatórios. Como eu disse que o Sol varia a intensidade dos ventos solares que ele sopra, ele tem um ciclo de 11 anos. E a cada 11 anos ele vai aumentando, diminuindo a atividade. E com isso, a cada 11 anos, aumenta muito a ejeção de partículas. A gente está agora num chamado pico intenso. Se a gente tivesse a chance de estar próximo aos polos, a chance de a gente ver a aurora boreal em latitudes menores seria mais difícil. Porque esse período dele está mais fraco. Ele teve a intensidade, já passou o período mais intenso e agora está mais fraco. Então, quando ele ejeta essa massa, chamada de massa coronal, essas partículas ionizadas viajam até nós e causam essas auroras. Agora aumentou para 132 batimentos. Os vikings, quando viam essa aurora, eles chamavam de Bifrost, que é uma ponte arco-íris para eles, que ligava o mundo dos homens ao mundo dos deuses. Imagina só cruzando essa ponte colorida aí, para chegar aos deuses.
Uma outra lenda dizia que as luzes eram o reflexo do sol nas armaduras das valquírias que cavalgavam pelo céu. Então, o homem sempre teve a tendência de ver o poder de Deus na natureza. E com essa época onde não cultivavam a adoração de um único Deus, essas religiões, então esses fenômenos eram sempre atribuídos e ligados aos seus deuses. Eles viam esses sinais dos céus também como avisos. Nos tempos antigos, ver essas luzes vermelhas no céu era sinal de mau agouro ou de uma guerra iminente. Hoje a gente olha o céu com curiosidade, mas esses povos antigos olhavam o céu com temor. O temor do que não compreendiam. Alguns povos indígenas do Canadá acreditavam que as luzes eram os seus ancestrais dançando. A gente consegue imaginar o sentimento de ligação que eles viam entre a terra e o céu como interação com os deuses. A gente sempre tem necessidade de estar ligado a um ser maior. Alguns cientistas dizem que a aurora boreal produz sons como estalos, chiados. E isso, inclusive, pouco tempo agora, teve algumas pesquisas científicas que comprovaram a existência desses sons. Uma coisa bem plausível. A gente vê estalo da energia quando acontece faíscas. De energia elétrica, então é bem plausível isso. Cento e 132 aí.
Mas esses ventos solares não produzem só essa beleza de luzes que a gente vê. Essas mesmas partículas que criam a aurora boreal podem fritar circuitos de satélites na órbita da Terra. Pode até derrubar redes elétricas. A tecnologia que a gente usa depende muito do monitoramento desse fenômeno. Então, existem agências que monitoram constantemente a atividade solar. Muitas vezes o olho da gente não vê todas as cores que formam, mas os sensores das câmeras podem ver, podem sentir. Então ela acumula, as fotografias acumulam a luz e revelam coisas que a retina da gente não consegue processar. E a gente fala muito da aurora boreal, que acontece no Polo Norte. Mas aqui no Polo Sul também esse fenômeno acontece da mesma maneira. E aqui ele é chamado de aurora austral. Esses shows são vistos na Antártida, Nova Zelândia. Às vezes na Patagônia. É possível ver, depende da intensidade. Então, segue o mesmo princípio da aurora boreal. Quanto mais intenso o vento solar, mais brilhante. Mesma coisa, só é no polo oposto. E nenhuma aurora é igual a outra. Como uma digital. Ela muda, a cada segundo ela muda a interação, porque os gases, quando se ionizam, aquecem, eles se movimentam, as partículas se movimentam, e com isso as cores vão se mexendo no céu. É como uma chama que está no vento, indo para lá e para cá. Enfim, chegando mais a esse final de treino, queria trazer essa curiosidade para vocês aí sobre a interação do Sol com essas partículas. Se tu gostou do conteúdo, dá teu like aí, compartilha com alguém que tu acha que vai gostar também e te inscreve no canal para fortalecer.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.